Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal Comunicação é Tudo. Eu tenho certeza que você vai, pelas dicas, sugestões, orientações que eu compartilho com você, aprimorar continuadamente essa habilidade, que é justamente a de você conseguir mais e mais mostrar o seu potencial. E o que eu trago para você hoje é um dos temas talvez mais importantes, que tem a ver com as nossas limitações. Todos nós, em maior ou menor grau, temos algumas dificuldades do aspecto psicológico, que é relacionado ao medo de falar em público, relacionado à ansiedade, relacionado àquela condição que nós somos convidados, temos que falar, só que nessa hora acontecem muitos problemas. Todo mundo, né, chega lá e vai dar um recado, algumas pessoas nem conseguem, pior ainda. Mas as manifestações mais comuns que o nosso corpo demonstra, mostrando essa dificuldade, essa limitação, são o famoso branco, a tremedeira, gagueira, sudorese, taquicardia, ou seja, há pessoas que não conseguem falar e se prejudicam todas e ficam vermelhas. E são manifestações que mostram que alguma coisa está fora do lugar, tem algum problema aí. Então, o grande objetivo é como ter a segurança necessária para falar com naturalidade, técnica, desenvoltura em toda e qualquer situação. As causas são várias. Quais são as causas básicas relacionadas ao medo de falar em público ou à timidez? Uma delas é justamente o processo educacional, que fizeram com que nós, na nossa vida adulta, carregássemos uma série de programações que mostraram que nós, enfim, talvez desafiados pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelas pessoas que nos educaram, nos serviram de modelo, dizendo assim, você não é capaz, você não vai dar certo mesmo. Claro que a intenção era muito boa, desafiando para que nós pudéssemos superar as nossas limitações. Tá vendo como eu sou capaz? Só que uma criança em telinha, com a sua telinha em branco, absorvendo as informações, pode receber esse tipo de informação com uma verdadeira bomba atômica, porque isso vai se refletir ao longo da vida de que eu não sou capaz, não vai dar certo. E isso se reflete ao longo da vida. E quantas pessoas há que perdem oportunidades porque acreditaram e passaram a acreditar de que não são capazes de enfrentar essas limitações. Essa é uma das causas. Outra, a falta de experiência. Como é que se pode imaginar que uma pessoa que não tem experiência queira logo de início já conseguir uma ótima performance? É praticamente impossível. Imagine você dirigindo um carro, entra pela primeira vez no carro, já quer lá sair dirigindo, fazendo manobras, enfim, baliza e coisas assim extraordinárias que se consegue com o tempo, com a prática. E tem gente que, muito embora treinando, nem isso consegue. Na verdade, dirigir bem, ainda mais numa estrada, aqui em São Paulo, a loucura do trânsito aqui de São Paulo não é tão fácil assim como parece. Como é que pode então a pessoa pela primeira vez já querer brilhar? E claro, em função da frustração dessa limitação, já fica com medo e todas as vezes imagina que vai acontecer as mesmas coisas e os mesmos problemas. Outro problema muito sério que eu tenho acompanhado ao longo desse tempo são traumas. O que é um trauma? Um trauma é o resíduo de uma experiência negativa. Um jovem, em algum momento, teve que fazer uma apresentação de um trabalho lá no grupo de colegas, na escola, e não deu certo. Aí deu tremedeira, gagueira, vontade de ir ao banheiro. E o professor, ao invés de acolher aquela limitação, aquele problema, ainda pressionou. Vai lá, você não estudou direito, se não tirar nota, você vai prejudicar todo o seu grupo e pronto. Aí ficou instalado um problema muito sério. E o trauma significa o seguinte, uma outra experiência que se aproxime dessa é como se fosse acontecer a mesma coisa que aconteceu naquele momento. E não necessariamente vai acontecer, não é verdade? Mas só que a pessoa está traumatizada. Uma pessoa que sofre um acidente, quase morreu afogada, tem medo da piscina, do chuveiro, da banheira e foge como o diabo da cruz de uma situação dessa natureza. E a própria natureza da pessoa, que é um pouco mais fechada, um pouco mais tímida, um pouco mais recatada. Mas de qualquer que seja a forma, não importa, nós precisamos mostrar o nosso talento, a nossa capacidade, o nosso potencial a partir da fala. Participamos de reuniões, fazemos apresentações, nós atendemos clientes, nós falamos ao telefone, conversamos com pessoas, temos uma vida social, ou seja, vida. Por isso o nosso canal se chama Comunicação é Tudo. Nós fluímos na nossa comunicação e por isso nós existimos, porque nós nos comunicamos. A nossa simples presença no mundo está comunicando a nossa existência. Poxa vida, então a comunicação é tão importante assim? E cada vez mais vai ser exigida daqui para frente no mundo dos negócios e das pessoas que desejam ter um espaço no mercado do trabalho mostrando a sua empregabilidade. Mas a grande pergunta que faço agora é a seguinte, o que fazer? Ficar limitado e acomodado diante das circunstâncias? E a pergunta é a seguinte, como enfrentar a timidez?
Eu não vou aqui, claro, esgotar o assunto, é um assunto muito vasto, mas apresentar algumas sugestões que eu acredito que vão ser para você muito úteis daqui para frente. E a primeira delas é a seguinte: a crença em você mesmo. Partindo das habilidades que você tem, do autoconhecimento. Então, a partir do autoconhecimento, proponho que você faça uma relação das qualidades que você tem como comunicador. Quais são os seus pontos fortes em relação à voz, à organização das ideias, à dicção, em relação à expressão facial, em relação à expressão corporal, em relação ao bom vocabulário, gramática? Quais são os seus pontos positivos? Quais as características positivas que você já tem? E ao trazer para a consciência essas qualidades, obviamente isso já vai ter um reflexo na segurança, na tranquilidade, na naturalidade. Opa, não é tão ruim quanto eu imaginava. Por isso que muitas vezes um feedback, alguém te orientando, pode ser muito bom. Além do aspecto da crença positiva, é você eliminar, jogar fora as crenças limitantes, aquelas que lhe foram impostas ao longo do tempo de que você não era capaz. Você é tão capaz quanto qualquer pessoa no mundo, desde que você deseje e que você trabalhe nessa direção. Um outro ponto, não menos importante, é você tomar consciência das suas crenças limitantes. Aquelas que lhe foram impostas ao longo do tempo pela sua família, pelos seus professores, de que você não era capaz. Só que você é capaz, tão capaz quanto qualquer pessoa no mundo, desde que você queira, desde que você deseje, se esforce para isso. Somos poderosos na nossa capacidade. Na medida que nós eliminamos essas crenças que impedem o nosso avançar, nós temos uma força extraordinária que nos impulsiona para a ação e a realização daquilo que desejamos, nossos sonhos, nossos projetos. Há uma frase atribuída a Henry Ford que diz assim: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Por isso que a crença ela é poderosa nesse sentido. Além disso, algumas outras sugestões, que vou subdividir em 3 partes. A primeira delas são os aspectos físicos da comunicação. Fazer um bom exercício físico, por exemplo, um pouco antes da apresentação, indo ao banheiro, não, encontre um jeito para fazer alguns exercícios. Por exemplo, fricção de mãos, exercício de respiração diafragmática, no qual você vai se acalmando. Quem faz meditação, trabalha com mindfulness, que é um nome bonito para falar sobre essa tranquilidade adquirida justamente por esse estado de espírito, já sabe do que eu estou falando. Mas, de maneira mais simples, é você se controlar, trabalhar com a sua mente e acreditar no seu potencial. Outra forma também é você distensionar essa parte que normalmente acumula uma certa tensão do pescoço, fazendo exercício, movimentando o seu pescoço para a direita e para a esquerda, para os lados, para lá e para cá, depois para frente e para trás, e também girando o seu pescoço, ou seja, distensionando essa parte. E o pensamento positivo sempre. Pensamento positivo significa você acreditar lá na frente no sucesso, as pessoas te aplaudindo, ou um diretor te cumprimentando, dizendo parabéns pelo seu trabalho, foi muito bom. Além disso, a parte intelectual relacionada, por exemplo, a saber como começar, como desenvolver e como terminar uma apresentação. Mesmo que você tenha ali algumas anotações, uma pequena cola, uma primeira frase, para você iniciar já de forma firme, olhando para as pessoas nos olhos, cumprimentando-as, dizendo a que veio, ou começar do jeito que você planejou para falar. Isso tudo já te dá uma tranquilidade muito grande. E, além disso, alguns outros artifícios que também, na medida da sua crença, funcionam. Por exemplo, peça proteção, faça uma oração, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, a anjo da guarda, a um santo protetor, Oxalá, não importa. Peça. Pode ser que você não mereça, aí é outra história, mas é disso que se trata aqui agora. Mas peça com fé e você vai perceber que isso vai te inundar de uma energia positiva, vai te dar assim força para você superar aquelas limitações iniciais. Porque se você organizou as ideias, preparou bem e ensaiou, é só aquele começo que vai dificultar a sua apresentação, porque depois o resto vem e vai se tranquilizar. Agora, uma dica que eu acho que é importante. Mesmo que você esteja fragilizado, com medo, com ansiedade, não demonstre isso. Chega ali na frente, na hora de entrar, entre com passos firmes. Não olhando para cima numa postura antipática e arrogante, não. Olhando nos olhos das pessoas, encare-as, dê um tempo. Mostre que você sabe controlar as suas emoções. Cumprimente-as com voz firme, forte. E depois comece a sua apresentação. Porque se você começar bem, todo o resto tende a ir bem também. Essas eram as informações que eu queria compartilhar com você nesse vídeo, aqui no nosso canal Comunicação é Tudo.
Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você compartilhe com seus amigos, aqueles que você julga que vão se beneficiar com isso. E assim nós vamos formando um tipo de uma comunidade relacionada a esse assunto de como é que você pode aprimorar continuamente a sua habilidade em comunicação. Fica aqui agora um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!